Meu Deus, não fazem isso. Inventar para inviabilizar a candidatura da CAD. E quais são esses argumentos? Um dos argumentos é que solicitou-se a CAD para fazer o suprimento de irregularidades. Que irregularidades? Baseado na lei dos partidos políticos, eles alegam que a CAD devia ter averbado, fazer-se o averbamento da CAD, que é uma grandíssima contradição. E essa contradição vem de quê? A única questão que a lei coloca para averbamento é averbamento de partidos. Não é averbamento de uma coligação, porque a coligação o que é? A coligação ela resulta de um convênio, ela resulta de um acordo. Portanto, são partidos que chegam a um determinado acordo de fazer uma frente comum para um ciclo eleitoral. Após o ciclo eleitoral, aquele convênio, aquele acordo, aquele pacto se extingue. Daí que não faz sentido absolutamente nenhum você ir averbar um acordo que é temporário, que é válido apenas para um ato eleitoral específico. Depois desse, ele finda. Foi por isso mesmo que a reclamação apresentada pela CDU, o próprio Conselho Constitucional, acabou não dando provimento por essa razão muito simples. A CDU fazia parte do convênio anterior. Agora há um novo convênio, há um novo acordo, do qual a CDU não faz parte. Então, esta coisa de que a CAD não apresentou o averbamento é absolutamente falsa, não faz sentido absolutamente nenhum do ponto de vista jurídico, porque a CAD em si não tem uma personalidade jurídica própria. Quem tem personalidade jurídica são os partidos, é por isso que a lei diz que quem deve averbar são os partidos e não a coligação, e ainda se diz mais. A lei diz que é obrigação dos partidos comunicar ao Ministério da Justiça. Atenção, preste atenção a essa palavra. Obrigação dos partidos comunicar ao Ministério da Justiça. Então, quem deve fazer chegar a questão do averbamento? Isso faz oficiosamente. É uma informação que é feita para o Ministério da Justiça. E esses atos todos que estamos aqui a falar são atos que não têm nada a ver com a candidatura. São atos que têm a ver com a inscrição dos partidos. E como vocês sabem, essa fase da inscrição já ultrapassou, já passou, já o prazo de abordar-se as questões da inscrição estão esgotados. Há uma jurisprudência que foi fixada pelo Conselho Constitucional que chama-se o princípio de preclusão ou o princípio da aquisição progressiva dos atos eleitorais. O que isso quer dizer? Quando finda uma etapa eleitoral, passa-se para a seguinte, a etapa já ultrapassada é assumida como concluída e encerrada. Da mesma maneira que nós já tivemos o recenseamento eleitoral e neste momento não existe nenhum ato que possa nos fazer retornar até o período antes do recenseamento. Portanto, neste momento, estar a querer levantar questões que têm a ver com a inscrição, quando estamos na fase da candidatura, é totalmente contraditório e demonstra que há muita má-fé. Quer dizer, e depois se diz que não, é que o averbamento foi apresentado depois do prazo, porque até chegamos a fazer o averbamento, mesmo sabendo que não era necessário, porque é o que a CNE pediu, e se a CNE pediu, é para a CNE assumia que são regularidades supríveis. E se são supríveis, então nós apresentamos o tal averbamento, mesmo sabendo que não havia necessidade de o fazer. Não, o averbamento foi apresentado fora do prazo. Mas também a notificação da CNE também foi fora do prazo. E vejam só uma coisa, a CNE fala de nós termos apresentado fora do prazo. Isto aqui significa o quê? A CAD devia ter imaginado que os vogais da CNE em algum momento iam pedir o averbamento. E dentro do prazo apresentarmos algo que não foi pedido. Quer dizer, isso é o mesmo que nós estamos a dizer, falar da existência de uma criança, enquanto essa criança nem sequer esteve no útero de uma mãe. Quer dizer, é uma contradição tremenda. Isto demonstra que há má fé, há objetivo, muito claro de chumbar a candidatura ou as listas da CAD. Sem nenhuma base jurídica, sem nenhuma fundamentação legal. Portanto, isso tem que ficar muito claro
que há cerca de 4 ou 5 pessoas que nós sabemos dos vogais da CNE que estão tudo fazendo para chumbar a candidatura da CNE. Tomamos até conhecimento de que na última sessão que houve da CNE, a pergunta era: que elementos e que argumentos podemos arranjar para chumbar a candidatura da CAD? Isto é terrível, num Estado de Direito isto não pode acontecer. E digo mais, é por isto mesmo, quando nós apresentamos o nosso pré-manifesto, a gente quer a despartidarização completa deste tipo de instituições. Queremos a despartidarização completa do Conselho Constitucional. Queremos que a própria Comissão Nacional de Eleições seja, digamos, ela transite para, em vez de uma Comissão Nacional de Eleições, para uma comissão eleitoral independente, formada por profissionais, em que a seleção dos vogais vai ser feita a partir de juízes jubilados. E não exatamente isto que está a acontecer. Isto é resultado exatamente da falta de profissionalização desses órgãos. Então, as pessoas querem levar os seus problemas, os seus interesses inconfessáveis e traduzir isto numa instituição, vincular uma Comissão Nacional de Eleições a desejos inconfessáveis de algumas pessoas. E alguns até estão a usar o nome de determinados partidos. Eu sei que não é orientação de nenhum partido concorrente o que está a acontecer. São pessoas concretas da CNE que querem a todo custo evitar a candidatura da CAD. E eu aproveito agora os microfones das televisões e dizer o seguinte: se bem que estão acostumados a fazer e a desfazer, a pisar, a humilhar a vontade do povo, quero dizer que esta candidatura não foi por acaso que eu dispensei absolutamente tudo, renunciei a tudo que eu tinha antes, porque eu queria assumir a vontade popular. Eu vos digo uma coisa: o povo não vai aceitar que a candidatura da CAD seja chumbada por razões que não têm nenhum fundamento legal, que não têm fundamento jurídico. E até estou a ouvir dizer, jovens a dizer, se for para nós traduzirmos ou reproduzirmos a situação do Quênia aqui em Moçambique, os jovens dizem que também o podem fazer. Mas a verdade é que não se vai aceitar que 3 ou 4 pessoas desvirtuem a vontade popular, que 3 ou 4 pessoas adulterem o sentido de instituições públicas que devem estar ao serviço da vontade das pessoas. Não podemos ter um país inteiro a estar a reboque de interesses pessoais inconfessáveis de 3 ou 4 pessoas. Então, essas pessoas que fiquem preparadas por uma coisa: se esta candidatura for chumbada, provavelmente vai se materializar neste país aquilo que os jovens dizem, que se querem que isso se torne um Quênia, vai se tornar um Quênia. Mas não vamos admitir que um punhado de 3, 4, 5 pessoas desvirtuem a vontade de uma nação inteira. Nós somos 30 milhões de habitantes neste país. E não pode ser meia dúzia de pessoas que vão entender, adulterar, pisar, humilhar e cuspir sobre a vontade das pessoas. Isso não vai ser admissível. É por isso que o nosso próprio lema continua a ser sempre o mesmo, que este país nos pertence a nós. Este país é de todos nós. Não pode ser um punhado de pessoas que quer assumir todos os destinos do país, as oportunidades e fazer do país como se fosse a sua própria loja. Este país pertence aos moçambicanos. É por isso que a gente sempre diz o quê? Este país é nosso! Salve Moçambique! Este país é nosso! Salve Moçambique! Este país é nosso! Salve Moçambique! É isso. Estamos a dizer que este país é nosso. E estamos a convidar a todos os moçambicanos, inclusivamente vocês que neste momento estão a olhar para a tela onde está a sair a minha cara. A gente diz que este país é nosso, no sentido de que os recursos deste país, as oportunidades deste país devem estar à disponibilidade de todo moçambicano. E apontamos para a câmara e dizemos: salve Moçambique. Portanto, você que está a assistir, você que está aí em casa, tomar consciência de que este país precisa ser salvo. E a salvação deste país depende também de você. Se nós estivermos unidos, se nós moçambicanos estivermos todos nós de mãos dadas, este tipo de tirania vai acabar. Este tipo de ditadura tem tempos contados. Este tipo de regime que passou a vida comendo as tripas do povo, este regime é uma muralha sinistrada e já está quase a cair as últimas pedras dessa muralha. Então, nós não vamos admitir, volto a dizer,
O povo não vai admitir que se chumbe uma candidatura que parte da vontade popular e de uma grande franja desta população deste país. Esta é que é a mensagem que nós queríamos transmitir a todos os moçambicanos, aos jornalistas e dizer ao povo moçambicano que fiquemos preparados. O que vai acontecer, o que vai sair da CNE, se for contra a vontade popular, que todos os moçambicanos se preparem, porque eu acho que chegou a hora de darmos uma lição a esta gente de quem manda é o povo. Quando a gente diz povo no poder, então vão saber o que é povo no poder. Porque até este momento, acho que ainda não conhecem a dimensão e o alcance da expressão povo no poder. Povo no poder significa respeitar o que o povo quer. Povo no poder significa respeitar as leis. Povo no poder significa respeitar a Constituição. Povo no poder significa respeitar a vontade da maioria. E não uma pequena minoria, um conjunto de amigos que se juntaram nos seus ódios, nas suas invejas e nos seus orgulhos e querer desvirtuar e pisar e cuspir na vontade popular. Então significa que é o momento da verdadeira soberania nacional. A Constituição diz que a soberania reside no povo. Se a soberania reside no povo, não serão 4, nem 5, nem 6 pessoas que vão quebrar, destruir, adulterar o sentido e o verdadeiro conceito do povo no poder, da soberania no povo. Então, este país é nosso! Salve Moçambique! Este país é nosso! Salve Moçambique! Este país é nosso! Salve Moçambique! Sr. Presidente, Muito obrigado. Sr. Presidente, o que nós queríamos saber, já que trata-se de um convênio entre partidos políticos, após a eleição, será que não há de haver aqui disputa interna de poder? Olha, o que pode acontecer depois da eleição, o que não pode acontecer, é verdade que eu pertenço a uma igreja profética, mas aqui eu estou como candidato presidencial e não profeta, portanto isso faz parte da futurologia, não é? Exato. Há finanças mesmo para a campanha? Há finanças, há dinheiro? Nós não dependemos do dinheiro, nós dependemos apenas da boa vontade. Se for a ver, tudo o que aconteceu com a CAD até hoje, do ponto de vista humano, do ponto de vista contabilístico, você não vai encontrar dinheiro nas nossas contas, mas nem por isso nós nos sentimos limitados de executar a vontade popular e vamos fazer. Estamos a fazer a nossa pré-campanha, estamos a fazer o manifesto que foi um ato único neste país, nunca aconteceu, um pré-manifesto apresentado para a consulta pública, para a escutação pública. Estamos a fazer coisas inéditas, mesmo sem termos grandes finanças. O que acontece? As pessoas só se limitam com dinheiro se elas não estiverem comprometidas com uma causa. Se houver comprometimento com uma causa, dinheiro não é limitação. É por isso que, se você for a prestar atenção, na apresentação do pré-manifesto que nós tivemos ontem, foi o primeiro pré-manifesto apresentado num país em que nós não falamos da necessidade de ir buscar outro dinheiro. Nem falamos do FMI, nem do Banco Mundial, nem dos bancos, nem de pedir dinheiro a quem quer que seja, mas já fazemos coisas grandiosas. O dinheiro que este país já tem, é possível este país tornar-se uma grande nação. Não precisamos ir buscar dinheiro adicional. O dinheiro que a CAD precisa é o dinheiro que já existe nesta nação. É o dinheiro que está com os nossos simpatizantes, é o dinheiro que está com aqueles que querem ver mudanças, é o dinheiro que está com aqueles que estão comprometidos com esta pátria. Mas nada, não precisamos de mais do que isso. Venâncio, diz que tem certeza que não são os partidos que o perseguem. Pode dizer ao povo moçambicano a que realmente se refere quando fala? Não, estou a falar de vogais da própria CNE que estão a defender esses atos. Nós agora vamos partilhar, daqui a pouco, vou partilhar convosco o resumo daquilo que são os argumentos fortes da CAD relativamente a estas questões que eu levantei aqui, por escrito. Vou mandar, tenho aqui virtualmente, vou passar para vocês. E isso resulta de um confronto que houve. A própria CNE esteve reunida com a CAD, com o diretor de campanha, o diretor do gabinete eleitoral da CAD, em que nós apresentamos nossos argumentos e eles não tiveram contra-argumentos. É por isso que agora o objetivo é buscar qualquer razão, a propósito ou a despropósito, para chumbar. Portanto, o problema agora já não é um problema jurídico. O problema agora é um problema político partidário. Então significa que neste momento essas pessoas estão bem identificadas. O que eu vou fazer é partilhar apenas aquilo que é o resumo
dos argumentos que a CAD apresentou à própria CNE numa reunião conjunta que houve. Isso vou apresentar. E ao replicar o que acontece no Quênia, não estaria a incentivar para uma violência no país? Não, eu não estou a dizer que estou a incentivar a violência. O que estou a dizer é que a mensagem que está sendo passada agora pelos jovens, que já têm conhecimento do que está acontecendo, os jovens estão a dizer que se assim for, não nos resta outra alternativa, se não reproduzir o que está acontecendo no Quênia e em Moçambique. Eu estou apenas a ser porta-voz daquilo que uma larga franja de jovens está a começar agora a manifestar e, digamos, a comunicar em função do que está a acontecer. É só isso, não sou pela violência, toda a gente sabe disso. Nós fizemos marchas durante 45 dias e durante os 45 dias todo mundo conhece a linguagem, o aconselhamento que nós fizemos a todos os jovens que estão associados à nossa marcha. Não sou pela violência. O que estou a dizer é que as pessoas que estão a engendrar este tipo de intentonas, elas próprias é que estão a criar condições para que essa mesma juventude, que nós sabemos estamos num país de Estado de Direito Democrático, em que a prevalência da lei está acima de qualquer coisa. Se não criam-se condições para que a própria lei seja letra morta, que se criam condições para que a própria Constituição seja rasgada de um canto ao outro, por outras palavras, está-se a transmitir uma ideia de que este país é um país sem normas, que este país, a Constituição não serve, que as leis não servem. Por outras palavras, estão a convidar a própria juventude a resolver o assunto à sua maneira. E estão a dizer que vão resolver. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Moçambique, este país é nosso. Salve Moçambique. Este país é nosso. Salve Moçambique. Este país é nosso. Muito obrigado, né? Este país é nosso, salve Moçambique. Este país é nosso, salve Moçambique. Vamos, jovem. Salve Moçambique. Este país é nosso, salve Moçambique. Este país é nosso, salve Moçambique. Este país é nosso, salve Moçambique. Vocês são abusados. Este país é nosso, salve Moçambique. Vocês são abusados. Hã? Este país é nosso. Vocês são. Não, estávamos encavilhados. Este país é nosso. Moçambique. Não, ainda bem, tá bom. Esse país é nosso. Então, vamos em direto. Moçambique. Esse país é nosso. Salve Moçambique. Esse país é nosso. Salve Moçambique. Esse país é nosso. Salve Moçambique. Vamos continuar. Esse país é nosso. Cortar? Esse país é nosso. Salve Moçambique. Esse país Não, vamos entrar em direto. salve Moçambique. Esse país é nosso. Não, vamos continuar com a nossa transmissão. Agora há uma estação que está atrasada, quer entrar em direto. Vamos continuar. Salve Moçambique. Esse país é nosso. 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 Salve Moçambique. Essa câmera. Esse país é nosso. Salve Moçambique. Esse país é nosso. Salve Moçambique. Então vamos Esse pedir. país é nosso. Ou vão pedir Salve Moçambique. a peça. Qual é essa câmera? Salve Moçambique. Vamos gravar. Esse país é nosso. Salve Moçambique. 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 Então vamos. Esse país é nosso. Salve Moçambique. 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 Bom dia. Esse país é nosso. Salve Moçambique. Esse país é nosso. Salve Moçambique. Da conferência de imprensa Esse país é nosso. Aliança Salve Democrática Moçambique. para perceber Esse país é nosso. o candidato Salve presidencial Moçambique. qual é Esse país o é nosso. principal objetivo e qual é a mensagem que ele transmitir nesta Esse país conferência de é imprensa. nosso. Olha, o principal objetivo desta conferência de imprensa
é dar a conhecer a intentona que alguns vogais da CNE estão a engendrar, que é justamente para impedir a candidatura da CAD. A ideia que se coloca é que eles têm como fundamento que a CAD devia ter sido averbada, que é uma ideia totalmente distorcida, porque a única questão que a lei coloca é averbamento dos partidos políticos e não averbamento de coligações, porque as coligações elas resultam de um convênio, e um convênio é sempre um acordo transitório, é sempre um acordo que é feito entre partidos ou grupo de cidadãos visando um ciclo eleitoral concreto. Fim do ciclo eleitoral, aquele convênio, digamos assim, que ele automaticamente se extingue. Então, logo, os convênios não têm personalidade jurídica. Você não vai averbar um convênio, não vai averbar um acordo, um pacto. Você averba as pessoas jurídicas que fizeram parte do pacto, que fizeram parte do convênio. É como num casamento. O casamento não é averbado. O que é averbado são as pessoas que fazem parte do casamento. Portanto, quando o Coutinho se casa, o averbamento que é feito não é na certidão do casamento, é na certidão de nascimento. Porque quem tem personalidade jurídica é o Coutinho, não é o casamento. O casamento não tem personalidade jurídica. Então, o que está-se a pedir aqui é que se averba um casamento. O casamento não é pessoa jurídica válida. Então, o que deve-se fazer é se conformar com a lei, evitar andar a arranjar argumentos que não têm nenhum fundamento nem na lei, nem na Constituição, nem na lei dos partidos políticos. E o que está a acontecer é que agora a CNE, depois do encontro que tiveram com o diretor do gabinete eleitoral da CAD, verificaram que não existe nenhum argumento para impedir a CAD. Agora tiveram um encontro cujo objetivo fundamental desse encontro era arranjar qualquer razão para chumbar a CAD. Então já estamos nesta fase em que a Constituição da República é letra morta, a lei dos partidos políticos é letra morta, a lei eleitoral é letra morta, agora estão à procura de qualquer razão, a propósito ou a despropósito, para chumbar a CAD. Por outras palavras, estão à procura de razões legais e ilegais para a qualquer custo chumbar a CAD. Quando chega-se neste nível, está-se a dizer a eles que a própria instituição pública que é a CNE está a dizer que ela mesma está disponível a entrar na ilegalidade apenas para alimentar interesses inconfessáveis dos 4 ou 5 vogais da CNE. Quais são? Então, estes 4 ou 5 vogais da CNE, na própria ata, é só solicitarem a ata da CNE, entre a CAD e a própria CNE, onde vir os nomes dessas pessoas e vão conhecer os argumentos. O que nós vamos fazer agora é distribuir para os jornalistas um resumo daquilo que foi a percepção da CAD nessa reunião e aquilo que é o resumo dos argumentos que a CAD apresenta para dizer que, de fato, a exigência do averbamento da coligação não tem nenhum fundamento jurídico, é apenas um expediente para pessoas que têm apetites inconfessáveis, ditatoriais, de exclusão, de a qualquer preço excluir a CAD. E digo mais, é preciso as pessoas perceberem uma coisa: se você retira a possibilidade desta juventude, deste povo, de agir de acordo com aquilo que a lei permite, de acordo com os direitos que existem na Constituição, de acordo com aquilo que vem plasmado na lei eleitoral, você, por outras palavras, está a dizer que está a abrir um caminho para se resvalar para a desordem. E não é isto que o país precisa. É por isso que agora estão a aparecer mensagens já nos WhatsApps, estão a aparecer mensagens nos Facebooks de muita juventude a dizer: se é para irmos por um caminho onde os próprios órgãos públicos são os primeiros a violar a lei, violar a Constituição, violar as leis eleitorais, então estão a dizer que nós, como jovens, temos que transmitir ou temos que converter Moçambique naquilo que está acontecendo no Quênia. Portanto, muitas das vezes os conflitos que existem neste país, o derramamento de sangue que existe neste país, muitos os que provocam isso são exatamente aqueles que têm responsabilidades públicas. E nós sabemos que o próprio conflito que está em Cabo Delgado, de que é que ele resulta, não tem nada a ver com o povo, são pessoas com apetites inconfessáveis, que estão a usar o nome do povo justamente para criar uma desordem, criar uma tragédia sobre este país. Da mesma maneira que os vogais que estão aqui nesta instituição, que ao chumbar a candidatura da CAD, vão ter que se responsabilizar
pelo fato de não terem dado nenhuma alternativa, terem esgotado todas as alternativas de um povo valer-se na lei, valer-se na legalidade para manifestar as suas vontades políticas, para manifestar a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de participação política no país. Então, o que está a acontecer são estes senhores que eu quero que a sociedade perceba, e não são os tais partidos, porque neste momento eu sei que não foi nenhum partido que os mandou, são estes vogais, 4 vogais, que estão neste momento a querer desvirtuar toda a lógica de funcionamento de um Estado. 30 milhões de habitantes não podem estar reféns de 4 ou 5 pessoas. 30 milhões de habitantes são conduzidos por uma Constituição, são conduzidos por uma lei eleitoral. E se eles querem fazer tudo à margem da lei, à margem da Constituição, estão a dizer que eles estão na condição de querer, neste momento, estar na brecha contra 30 milhões de habitantes. Então, aí, vamos dizer que eles apenas boa sorte. Fernando Mazanga é um dos que constam como vogais? Eu não estou a falar de ninguém em concreto, não é? Porque eu não estive nessa reunião e nem estou neste momento para resvalar para esse campo de apontar dedos das pessoas. Eu disse-te uma coisa, existe uma ata, e nessa ata, entre a CAD e a CNE, nós até solicitamos que nos dessem essa ata. Essa ata, em princípio, devia ser uma ata pública. Se a CNE aceitar dar-nos a ata dessa reunião, não há problema nenhum. Nós vamos disponibilizar aos jornalistas e os jornalistas vão verificar quais são os argumentos de cada um dos vogais. Mas a verdade é que o que interessa é a essência. A essência é que existe 4 ou 5 pessoas apenas que querem a todo custo pisar na Constituição, pisar sobre a lei dos partidos políticos, pisar sobre a lei eleitoral, para apenas manifestar as suas invejas, os seus ódios, as suas revoltas e os mais interesses inconfessáveis dos quais nós não conhecemos. Então, estas pessoas têm que saber que neste momento estão-se a colocar à frente de uma tempestade que é este povo. E eu digo, desta vez este povo não vai aceitar esse tipo de brincadeiras. Desta vez este povo não vai aceitar a contínua humilhação que vem há 50 anos. E digo mais, podem pensar que estou aqui a tentar fazer qualquer tipo de ameaça. Eu não estou a fazer ameaça, eu estou a fazer um aviso. Que o povo, a própria Constituição da República diz que todo cidadão tem o direito de desobedecer a ordens legais. Da mesma maneira que esses senhores polícias estão aqui. Estão a fazer uma coisa totalmente ilegal, mas a lei lhes dá cobertura. O chefe dele, o comandante que lhes mandou virem fazer esse espetáculo gratuito, eles têm o direito de rejeitar, negar, cumprir esse tipo de ordens. A Constituição lhes dá cobertura. A Constituição não dá direito da pessoa a rejeitar ordens ilegais, ordens inconstitucionais. Estamos num lugar público. Vem aqui a polícia, diz que nós não podemos ficar num lugar público. A CNE é uma instituição pública. Qualquer pessoa tem o direito de fotografar, de filmar, de estar em frente. É uma instituição pública. Clarificando, quando fala de desobedecer ordens legais e que poderá vir uma tempestade, qual é a mensagem que quer transmitir? A mensagem que quero transmitir é que eles vão ter que se lidar com a fúria popular, vão ter que se lidar com a fúria dessa juventude, porque essa juventude, vou dizer uma coisa, essa juventude está exausta do que está acontecendo neste país. Essa juventude já está entalada, eu digo, já nem está cansada. Essa juventude já ultrapassou o estágio de cansado com um conjunto de ilegalidades, de violação de direitos humanos deste país. Então é isso que eu estou a dizer, que eles vão ter que se confrontar com isso. Este povo não vai aceitar mais isso, isso eu vos garanto. Em face desta aparente associação criminosa, como segundo as suas palavras, quais são os passos subsequentes que a CAD vai tomar para impedir que algo ilegal ocorra? Não, o que a CAD está a fazer é exatamente isso. Estamos a fazer o nosso direito constitucional de denunciar, o nosso direito constitucional de esclarecer. É isso que vamos continuar a fazer. Não vamos continuar a fazer isto. Temos trabalho de campo a fazer. Nós estamos neste momento a fazer a apresentação dos nossos candidatos a níveis provinciais. Vamos continuar a trabalhar normalmente. Não vamos nos abalar com isto. Vamos sempre trabalhar dentro da legalidade. Não vamos fazer nada que esteja fora da legalidade, que esse sempre foi digamos, a postura que nós assumimos tomar. E se fores a ver, neste momento somos o grupo que mais recurso fez à própria lei para demandar os seus direitos. Então é isso que nós vamos fazer. É a pedagogia que nós queremos passar para essa nação, que é possível, com base na lei,
nós lutarmos pelos nossos direitos. É o que nós estamos a fazer. Essa é o que nós vamos continuar a fazer. Para concluir, este comando conjunto, na sua opinião, este comando conjunto, como é que se Comando pode conjunto desbloquear? não é aquele das dívidas. Como não. é que se pode desbloquear? Não, esse comando conjunto tem que ser desbloqueado. Nós vamos a denunciar e se eles não se conformarem com a lei, é aquilo que eu disse, se eles não se conformam com a lei, eles vão ter que se confrontar com essa tempestade popular. Podemos ter manifestações à escala nacional? Não, eu não posso dizer que vou ter, nem estou a convocar nenhuma manifestação. O que eu estou a dizer é que estão criadas todas as condições propícias, violando a lei e pisando o povo para que esse povo se revolte. Apenas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E Venâncio Simões. Salve Moçambique! Este país é nosso! Então nós chegamos ao fim da nossa transmissão em direto a partir da CNE para o canal oficial do Venâncio Mondlane. Um forte abraço para quem está aí, um beijo e a gente, como sempre, faz tchau! Vamos nas ruas públicas, vamos nos quintais deles, de todos estão a fazer confusão. Fiquem avisados. Cuidado com o povo moçambicano, cuidado com o povo moçambicano. A juventude vai fazer a marcha nos vossos quintais. Da próxima vamos fazer a marcha nos quintais. Como é que o povo está revoltado? Hoje, sempre e nunca, nós já estamos decididos a morrer pela essa pátria. Já estamos decididos a morrer por nosso Moçambique. Moçambique não pertence a uma única pessoa. Moçambique pertence à maioria. E nós somos a maioria. Nós vamos salvar Moçambique. Moçambique é nosso. Vamos salvar Moçambique. Salve Moçambique! Ivan Mezanga, que seu pai seja avisado. Não queremos aqui. Não queremos. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,